Será que o que você tem hoje é fé ou é dominação? Se você tiver inteligência emocional, você vai saber se é fé ou dominação. Por que eu resolvi gravar esse vídeo hoje? Porque a gente tem visto que tem muitas pessoas que parecem fundamentalistas religiosos, né? Eles defendem a religião como se fosse uma bandeira que jamais alguém pudesse mexer, falar ou alguma coisa do gênero. E por que as pessoas fazem isso? Porque muitas religiões acabam induzindo as pessoas para esse caminho, quando na verdade o certo não é isso. Não interessa o tipo de religião que você tem. Se você tiver uma religião, seja ela qual for, você pode ser espírita, evangélico, católico, tanto faz. Mas você tem que separar o que é a fé e o que é a manipulação. Por quê? Porque a forma mais fácil de se manipular uma pessoa é pela religião. Sempre foi. Não era agora que seria diferente. Às vezes você está lá conversando com uma pessoa e a pessoa quer alguma coisa de você. Dependendo do que você falar, essa pessoa, se for mais esperta, ela vai pegando essa informação para dizer: olha, é isso assim, que eu concordo com você e tudo mais. Aí quem escutou, que é o manipulado, vai falar: meu Deus, isso foi uma coisa de Deus, foi Deus falando comigo. E muitas vezes não foi, muitas vezes foi só a manipulação mesmo. Olha, eu conheço gente que foi, eu até, para vocês terem uma ideia, né, de quem eu sou, de o que eu já fui conhecer, eu já fui conhecer várias religiões. Então, eu conheço a católica, conheço a evangélica, conheço a espírita. E depois de conhecer essas religiões, eu consegui chegar a uma conclusão do que acontece com muitos praticantes dessas religiões. Muitos deles acabam realmente manipulados porque eles têm uma fé cega. E fé cega, ela está deslocada da realidade. Se você tem fé cega, você não consegue enxergar com realidade o que está acontecendo. E isso é muito ruim, porque prejudica o seu julgamento. Então, se você tem inteligência emocional, você tem que saber dividir o que é a fé, até onde realmente é Jesus agindo na sua vida, Deus agindo na sua vida, e até onde a manipulação alheia para tirar alguma coisa de você. É muito difícil a gente falar de religião, né? Porque todo mundo se ofende quando você fala de religião. Mas a gente não pode esquecer que tem muitos líderes religiosos e muitas pessoas religiosas que usam a fé para manipular o outro. E isso não é certo. Pra vocês terem uma ideia como essa coisa é uma coisa séria, no Brasil a educação é laica, ou seja, não tem religião. E há pouco tempo atrás eu vi uma discussão de uma mãe com uma criança dizendo que ela não ia na festa junina, ou não ia participar daquela maneira, que ela seria, acho que Rainha Esther, se não me engano, porque onde já se viu participar da festa junina, que isso não era o certo. Tanto que no final do vídeo a mãe pergunta: você é cristão ou não é? Alguma coisa no gênero. Gente, aonde já se viu um absurdo desse? A gente levar a coisa a esse extremismo. Isso não é o correto. Até porque quando a gente é muito extremista em alguma coisa, a gente acaba fazendo o quê? Fazendo a separação. E quando você faz a separação, você faz o quê? Você faz a desunião. Você arruma briga, você arruma encrenca e tudo mais, quando não é o certo. Então, tudo na vida a gente tem que ter equilíbrio. Para você ter uma religião, para você ter uma fé, você precisa ter o seu julgamento correto. Você precisa ter inteligência emocional, porque senão você não vai sair do lugar no seu julgamento prejudicado. Muito tempo atrás, uma pessoa que eu conheço foi numa igreja evangélica e tinha lá a hora do dízimo. Aí, a pessoa sem dinheiro nenhum, conta negativa, no vermelho, chegava a hora do dízimo: eu vou fazer um cheque aqui para poder ajudar. Na época tinha cheque. Vou fazer um cheque aqui para poder dar o dízimo, ajudar a igreja. Gente, dar o dízimo não é dar o dízimo do que você não tem. Tanto que na época eu falei para a pessoa, mas meu querido, peraí, você está usando a sua conta, o seu limite da conta, que não é dinheiro seu, é do banco, para dar o dízimo? Não, mas é que o pastor está falando que eu preciso acreditar, que é a questão da minha fé. Gente, isso é extremismo, isso não é fé. Fé é: eu quero dar o dízimo para ajudar a minha igreja. Eu tenho dinheiro lá, que é o meu dinheiro que está sobrando, não é o dinheiro que era do banco, né? Não é o saldo negativo do banco, para eu poder ajudar. Então, quando você tem inteligência emocional, você consegue separar essas coisas. Você julga tudo com racionalidade. E fé, se não tiver racionalidade junto, pode esquecer que não é fé, é dominação. Portanto, eu fiz esse vídeo que não é muito longo, mas eu fiz esse vídeo para você refletir. Então, na sua vida pessoal, não deve ter a dominação, deve ter sim a fé, mas aquela fé racional, que a gente sabe o que é racional naquele momento e o que é um julgamento prejudicado por achar que aquilo é uma coisa divina. Então, isso a gente tem que ter muito claro com a gente. E na questão da escola, por exemplo, você não pode levar isso para a sala de aula. Então, se você é um professor, você tem que lembrar
Eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico, seja lá a religião que você tiver. Você é tudo isso fora da sala de aula. Na sua sala de aula, você é um professor e ponto. Você não vai agir tendenciosamente para levar ninguém para a sua religião, porque isso não é o correto. Fora da sua religião, se você quiser virar um militante da religião, o problema é seu, você faz o que você bem entender. Agora, dentro da sala de aula, isso é impossível ser feito. No Brasil, como eu disse, a educação é laica, portanto, tem que continuar dessa maneira. Quando a gente quer que a pessoa faça alguma coisa, a gente não pode tentar manipular para essa pessoa fazer, né? Eu já vi até casamento que estava assim nos escritos de Deus, mas na verdade era porque o cara tinha grana, então Deus tinha que escrever mesmo porque aquela mulher não podia passar necessidade. Então era o quê? Ela manipulou a fé da pessoa para dizer que aquela união estava nos planos de Deus, quando na verdade não estava. Aquela união estava nos planos dela, para poder viajar, ter uma vida boa. É o que eu sempre falo, quando você quiser saber se uma pessoa te ama verdadeiramente, corta totalmente a grana. Cortou? Vamos ver como é que fica. Quando você não puder dar a vida boa, restaurante bom, roupa de grife, carro importado, vamos ver como é que fica? Se esse amor é tão verdadeiro assim. Quando a fé não estiver envolvida, é a mesma coisa. Sabe, tudo é plano de Deus? Não, nem tudo é plano de Deus. Alguns planos são da pessoa mesmo para alcançar o objetivo delas. Então, daqui para frente, quando você pensar em fé, pense, eu tenho que analisar com racionalidade. Isso realmente é fé? Eu fui, provei, eu vi que realmente é fé, ou é manipulação? O outro está me manipulando. Eu estou entrando demais na religião e esquecendo da vida real? Ou eu estou realmente acreditando naquilo, fazendo aquilo pela minha fé? Então é muito importante que a gente tenha esse julgamento racional se a gente quer realmente chegar numa coisa que não seja prejudicial. Porque tudo que manipula a gente não é coisa boa, né? Não podemos esquecer disso. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo vídeo.